João Pedro, que foi candidato nas últimas eleições em Palmas de Monte Alto. João, prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo, fique à vontade, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Marcelo, obrigado aos ouvintes aí da Rádio Alvorada que nos acompanha, ao companheiro William que está aqui, ao Gustavo que também fez a ponte para possibilitar essa entrevista. É uma satisfação de estar aqui pela primeira vez na Rádio Alvorada, já conhecia algumas outras rádios de Guanambi. Você nunca tinha vindo aqui na rádio? Nunca? Não conheço algumas outras emissoras daqui de Guanambi, já estive em outros programas aqui no município, mas é a primeira vez que estou na Rádio Alvorada e ainda bem que é no seu programa, porque eu já percebi que é uma pessoa bem-humorada. Obrigado, e que João. vai levar a entrevista de uma forma bacana. Pronto, é uma satisfação grande receber. Tá, já essa é a imagem que eu tenho do João, né? Negão, posso achar aqui? Pode? Pronto. Gente, tá conosco, portanto, o João Pedro. João, sempre quando eu trago o convidado aqui pela primeira vez, eu sempre deixo esse espaço primeiro aqui para que ele possa se apresentar. E necessário se faz que você se apresente aqui. João, quem é o João Pedro? Eu queria que você fizesse uma breve biografia desse menino que aparece aí com uma promessa na política. Olha, Marcelo, João Pedro sou arquiteto, urbanista, apaixonado por Palmas de Monte Alto, fui candidato a prefeito do meu município, do município que eu acho assim que eu tenho dedicado a minha vida a isso, apesar de gostar demais da minha profissão. Eu escolhi ser arquiteto com 8 anos de idade, busquei esse sonho de ser arquiteto, consegui, me formei, porém a vida me levou para o lado da política e desempenho a função de ser político, de estar no meio político, não por mim, mas pela essa paixão que eu tenho para o município de Palmas de Monte Alto e de querer ver Palmas de Monte Alto num caminho certo, num caminho de desenvolvimento, Marcelo. Eu observo que você fala muito bem, né? Você teve a ideia desde pequeno de ser político, João? Você sempre imaginou isso? Deixa eu só pedir mais uma coisinha. Fala mais direcionado aqui, ó. O microfone. Isso, pronto. Certo. Tá vendo essa moça bonita aqui? Sim. Pode olhar pra ela aqui, que você vai ficar numa posição legal pra gente aqui. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas o namorado dela ia brigar comigo aqui. É verdade. Olha, fica fixado aqui nela, aqui, vai lá. Tá certo. Olha, Marcelo, eu não venho de família política, apesar de meu avô paterno ter sido vereador por 4 vezes na cidade de Santo Amaro. Ele morreu, eu tinha 7 anos de idade, distante, lá em Santo Amaro, eu aqui em Palmas de Monte Alto. Então a gente não tinha essa influência da família de ser político. Eu acho que a política é algo, não sei nem como explicar, porque desde pequeno eu gosto. Minha mãe fala que com 4 anos de idade eu subia no batente da área e discursava. Com 4 anos de idade eu chegava no batente de casa e discursava sem ninguém, claro, criança. Na verdade, sem ninguém entender o que era aquilo. O que era aquilo. Tá aprendendo a falar ainda naquele momento, né? Isso. Podia falar tudo em inglês. Mas que eu já tinha essa facilidade. Eu encontrei até a atual secretária de Educação de Palmas de Monte Alto, eu era vizinho dela quando era criança. Aí uma vez ela até comentou comigo, falou assim, João, desde pequeno você é político. Passava lá na rua, pequenininho, bom dia, boa tarde, cumprimentando todo mundo na rua. Então é algo próprio meu, não sei explicar como, mas talvez seja a paixão por Palmas de Monte Alto, a vontade de ver Palmas de Monte Alto bem, que tenha me levado para a política. Não sei explicar de fato como, né? Na faculdade brincavam, a coordenadora do curso falava comigo, que ela é espírita, ela brincava comigo assim, falava, você deve ser a reencarnação de algum arquiteto político. Aí brincava assim, mas de fato eu acho que o que me leva para a política realmente é a vontade, é o amor por Palmas de Monte Alto. Muito bem, minha gente, são 10 horas e 21 minutos agora. Deixa eu só explicar, quem é que está com você aqui, João? Quem são essas pessoas que estão te acompanhando? Deixa eu apresentar aqui o pessoal que está me acompanhando aqui. Tem a Agnel Júnior e Milena, que carinhosamente eu chamo de Miloca, né? São meus amigos há mais de 7 anos já. São de Palmas de Monte Alto também? São de Palmas de Monte Alto. São filiados ao PSB, o meu partido. Trabalharam na campanha, me ajudaram, correram na zona rural para pedir voto junto comigo. E são jovens também. Milena está cursando agora História, né? A Agnel está cursando Medicina. Não foi possível ir para Salvador por conta da pandemia. E Milena cursa a História aqui em Catité. Muito bem. Eu quero só deixá-los à vontade também no programa aqui. Tudo pronto? Tá tudo aqui? Tá tudo aqui?
Olha, atenção. Vamos botar fogo no parquinho, meu filho? Ixi. Vamos. Para vocês acompanharem, tem que ter o fone. Esse fone está disponível? Pega esse outro fone para a moça acompanhar aqui, William. Porque senão vocês vão se perder no que vai acontecer aqui. Vocês não vão conseguir ouvir e entender. João, eu saio de casa todo dia. Digo a Deus assim, Deus, me ajuda a fazer um programa diferente. Eu passo 3 horas com os meus ouvintes aqui. 3 horas eu passo com eles. Eu peço a Deus muito que esse momento seja um momento marcante na vida deles e que eu possa usar esse espaço para, de alguma forma, influenciar na vida deles. Aqui, coloca aqui, por favor, em cima dessa mesa. Não toque nesse envelope, João. Eu criei um quadro chamado Pra Quem Você Manda um Alô. Tá? E a gente coloca alguns nomes de pessoas e personalidades. Eu não sei quem tá aí, não faço ideia. Quais são os nomes que estão aí nesse envelope. Na segunda parte do programa, eu vou pedir para você abrir e pedir para você... Você conhece aquela brincadeira do Raul Gil? Para quem você tira o chapéu, né? Conheço. Pronto. Conheci. Baseado naquilo, a gente vai brincar aqui no programa hoje. Não é brincadeira, é coisa séria. Tá? Sim. Aí você vai pegar o nome, vai dizer se manda um alô ou não e por quê. Tá bom? Certo. Falemos agora da esfera nacional. Qual é a sua visão da política nacional? Qual é a sua ligação política na esfera nacional, João? Nas próximas eleições, por exemplo, com quem você almeja estar ou vai estar? Olha, eu sou filiado ao PSB, tenho um compromisso muito grande com o PSB aqui no estado da Bahia. É um partido que me acolheu muito bem. O PSB é o 40, né? Porque tem o PSD, que às vezes as pessoas confundem. Então, assim, eu tenho um compromisso muito grande com o PSB da Bahia. Então, aqui na Bahia, acompanharei a decisão do partido, que o partido decidir. Agora, nacionalmente, eu me recuso a ficar nessa dicotomia, nessa como se diz assim, essa trivial briga entre ou você é lá do A ou você é lá do B, o que aconteceu em Palmas de Monte Alto e que com a nossa entrada tende a romper isso, porque às vezes a gente olha para o campo político e só enxerga ou você é de um lado ou você é do outro. Assim como em Palmas de Monte Alto, eu não pretendo nacionalmente estar nem de um lado A ou nem do lado B, ou seja, eu não sou nem do lado de Bolsonaro e nem do lado de Lula. Apesar de respeitar as pessoas que votam em ambos, compreendo o papel histórico que Lula teve, as benfeitorias, mas acho que o momento hoje do Brasil é outro. A gente precisa de novos caminhos na política nacional. Lula já deu sua contribuição. Eu acho que Bolsonaro hoje, a gente vê que é um governante que está aí, a população queria mudança, queria mudar, mudou, colocou Bolsonaro, mas a gente precisa começar a enxergar que talvez não, a gente vê as práticas diárias na política, a gente vê que não está dando certo. Eu sou um entusiasta da candidatura de Ciro. Eleição passada, eu votei em Ciro no primeiro turno. No segundo turno, eu estava em Salvador, então justifiquei meu voto, não votei no segundo turno, mas no primeiro eu votei em Ciro e pretendo novamente votar em Ciro, independentemente da questão de onde o PSB esteja, a não ser que, é claro, o PSB me chama a atenção, mas até o momento sou entusiasta da campanha de Ciro, porque a gente precisa parar com essa briga de ódio. Às vezes a política, e isso acontece em Palmas de Monte Alto, a gente vê, e é algo que nacionalmente também se reflete. As pessoas levam ódio para a política quando dividem apenas dois. Não existe só duas opções, existem outras opções e o Brasil precisa parar para escutar. Olha, Marcelo, eu sou uma pessoa muito consciente na hora de votar. Eleição passada, apesar de ter falado aqui que eu votei em Ciro no primeiro turno, eu assisti o debate, todos os debates, e assisti entrevista de todos os candidatos a presidente da República. Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Marina, Meirelles, Haddad, eu assisti de todos. Porque não é porque eu tenho uma afeição por um candidato que eu não devo escutar os outros. Porque a gente deve comparar as ideias para realmente ver se a nossa decisão está sendo tomada de forma correta. Então, assim, eu acompanhei de perto todo o processo eleitoral nacional, assisti tudo que eu poderia assistir sobre todos os candidatos para decidir meu voto. Vou fazer isso novamente. Hoje eu sou entusiasta de Ciro, mas se aparecer outro candidato que me convença
de melhores propostas para o Brasil, eu posso mudar até lá também, né? Qual avaliação você está fazendo do governo Bolsonaro? Olha, a avaliação que eu faço do governo, assim, Bolsonaro, com muito respeito a todas as pessoas que votam em Bolsonaro, como se diz assim, que são entusiastas, são fãs do presidente, mas algumas atitudes do presidente, ele falta com decoro ao cargo, ele não respeita a liturgia do cargo de presidente. A gente, olhando algumas atitudes do presidente, o presidente parece um prefeito de uma cidade interior, mas aquela biboquinha, sabe, que tem assim 2.000 habitantes, que o prefeito acha que é o dono da cidade, faz o que quer, tira secretário na hora que quer, demite na hora que quer, nomeia na hora que quer, parece que é o dono, chefe geral do mandato. Ele parece um prefeito de interior, mas aquele interior assim, há uns 40 anos atrás ainda, apesar de a gente saber que ainda existe prefeitos que agem dessa forma ainda hoje, no século XXI. Mas eu olho com preocupação, eu gostaria muito, muito mesmo. Eu não sou daquele, por exemplo, meu partido é de oposição, nacionalmente, mas eu não sou daquela oposição que fala quanto pior, melhor. Eu acho assim, se o presidente, com aquela alusão que o pessoal faz sempre, aquela alegoria de que o presidente é o motorista do ônibus e nós todos somos os passageiros daquele ônibus. Se o motorista vai bem, todos vão em segurança. Quando o motorista, por exemplo, cochilou, aí é uma preocupação de todos. Então eu sou aquela pessoa que gosta das coisas andando de forma correta. Eu gostaria muito, muito mesmo que o mandato do presidente Bolsonaro fosse um mandato exitoso. Ainda tem mais 1 ano e pouco, né, de mandato. Espero que ele corrija algumas falhas do mandato e leve o Brasil por um bom caminho. Eu espero muito de verdade. O Brasil precisa um rumo novo, um rumo diferente do que está sendo levado hoje. E o próprio presidente pode mudar esse rumo. Não, porque muitas das vezes as pessoas falam, ele é cabeça dura, ele é assim mesmo. Não, eu acredito que ainda mesmo hoje, dentro do mandato, ele possa tomar um novo rumo e espero que isso aconteça, porque senão o Brasil vai pro brejo. Muito bem, minha gente, para você que ligou o rádio agora, eu estou aqui recebendo no programa o João Pedro. João, essa história de o menino João Pedro, isso te incomoda, João? Foi criado estrategicamente ser um menino, no sentido de ser um jovem ainda na política, né? A gente está acostumado a candidatos acima dos 30, 40, 50. Sim, mais na nossa região, até de 70 e poucos anos agora, recente. Sim, sim. Isso te incomoda? Olha, no início foi uma ofensa, como os adversários referiam a mim de forma pejorativa, pejorativa. Né? Eles falavam assim, esse menino. É um menino. Então esse menino aí, como muitos falavam na rua, né? Eu cheguei a escutar, passando na rua, só olhava pra mim, aqui é esse menino aí, ó, não faz nem 500 votos, não faz nem 200 votos. Qual é esse menino? Não sabe para onde vai. E aí, só que no decorrer da campanha, de tanto escutar menino, que eu sou muito resenhista. Eu sou baixinho, eu acho que talvez o apelido de menino é mais pela estatura, né? Eu brinco que eu tenho um pequeno problema com a altura, né? Então, eu sou baixinho, então as pessoas têm essa alusão do menino. No início, eu achava ruim, mas depois eu sou tão resenhista comigo mesmo, eu sou o primeiro a fazer resenha, muitas vezes da altura, eu brinco, o pessoal de casa mesmo aqui que está me assistindo, não deve estar conseguindo me enxergar direito, porque o tamanho do meu nariz aqui atrapalha a transmissão. Mas assim, não me importo com brincadeira. Eu não tinha observado isso ainda. Agora, porque você não estava me enxergando direito por causa do nariz. Eu não tinha observado isso ainda. Então assim, eu brinco muito, então hoje eu não me importo com o apelido de menino. Tanto foi uma brincadeira que o marqueteiro que trabalhou com a gente, até mandou um abraço aqui, um alô para Pepe, ele transformou isso em algo da campanha. Teve até uma música da gente que usava a brincadeira do menino João. Então hoje eu não me importo com a brincadeira, apesar de hoje estar com 27 anos de idade, né? Minha idade, rapaz, aí é 27 anos. É 27 em cada pena, né, Marcelo? 27 anos. É porque não está sendo transmitido aqui agora, aí ele fica fazendo essa as meninas me conhecem, tá fora. João, vamos então para, antes de chegar na política local, vamos dar uma passada rapidinha no governo estadual, na Bahia. Você é do PSB. É um partido teoricamente ligado ao governo. Sim, assim, a gente é da base do governo. Qual é a sua posição hoje aí? Que avaliação você faz do governo Rui Costa?
Olha, o governo Rui Costa eu acompanhei de perto, porque eu morava em Salvador durante o período de faculdade, então eu pude acompanhar de perto algumas ações do governador dentro do município de Salvador, né, dentro da capital do estado. Eu vi grandes transformações, né, o governador Rui Costa é uma coisa assim que já vi várias pessoas falando isso e é uma visão que eu tenho também. O governador Rui Costa não parece ser petista, né? Ele está dentro do PT, mas ele faz um governo... O que não parece ser petista? Não entendi. Porque assim, ele tem algumas práticas que não vão de encontro a toda a turma do PT. Ele é um petista mais centrado no desenvolvimento. Ele abre muito facilmente para privatização, para concessões no estado. Tanto a prova a concessão do estádio da Fonte Nova, a concessão do metrô de Salvador, fechar algumas estatais, né? Ele não tem aquele aparelhamento do estado como geralmente um governo petista faz, né? Ele é muito mais alinhado hoje assim a ideia assim do PDT. Ele é mais centro-esquerda do que realmente de esquerda, o governo Rui Costa. Mas fazendo uma avaliação geral do mandato, eu acho que foi um governador que contribuiu muito para a Bahia, fez os cortes que eram necessários no início do governo, como fechar algumas empresas que não davam lucro ao estado, ele fechou, a gente teve aí a EBAL, a Cesta do Povo, que foi privatizada, as concessões, como eu falei aqui, do metrô, e tocou grandes obras de infraestrutura na capital e no interior do estado. Eu tive o prazer de acompanhar algumas obras durante a minha estadia em Salvador. Marcelo, se você for a Salvador hoje e entrar na estação de transbordo que fica ao lado do CAB, do Centro Administrativo da Bahia, você vai ver uma obra, é um prédio de 5 andares, que embaixo é uma via, passa de uma avenida, a Avenida Gal Costa, muito grande, né? Com 3 pistas cada via. O primeiro pavimento é uma estação de ônibus, de transbordo de ônibus. O ônibus sobe um andar. No terceiro pavimento é uma região toda de conveniência. E no quarto pavimento, lá em cima, é um estacionamento. É um prédio gigantesco, uma estrutura gigantesca que, quando a gente olha, é outro caso das policlínicas, que é um projeto importado do Ceará, que deu certo, e ampliado aqui no governo da Bahia. Porque algumas intervenções foram feitas no projeto. O projeto inicial do Ceará, por exemplo, ele não tinha captação de água, ele não tinha... Era um pouco menor e não tinha essa questão do transbordo de ônibus que foi implantado aqui na Bahia. A Bahia importou esse projeto do Ceará, da regionalização da saúde, deu certo, no meu ver. Tanto que a estrutura da policlínica hoje, se você olha, é uma estrutura gigantesca. Então, acho que o governador Rui Costa tem investido nas áreas essenciais do governo, vários hospitais foram construídos, e é um bom governador. Eu acho que foi, assim, inesperado, porque ninguém conhecia no interior o Rui Costa. O Rui Costa foi um bom governador para a capital e para Palmas Monte Alto. O governador também esteve presente? Faltou a presença do governador? Olha, o que você acha? A gente vê obras... Especificamente em Palmas, eu quero falar. Em Palmas de Monte Alto, o governador Rui Costa, neste mandato, a gente não vê obra nenhuma do governador. Mas a gente vê aí a manutenção da BR-030, que se você lembrar, há uns 10, 12 anos atrás, a gente praticamente vivia no buraqueira. E dos últimos anos para cá, do final do governo Jacques Wagner para cá, agora dentro do governo Rui Costa, é um tapete entre Guanambi e Palmas de Monte Alto. Agora que está começando a abrir uns buracos novamente, precisando de uma atenção do governo do estado, mas é um governo que esteve presente. Há reclamações na área da saúde, porque a cidade de Guanambi ela não tem hospital municipal, e utiliza o hospital regional como base, né, como infraestrutura, por estar sediado aqui. Então há esse questionamento de que muitas das vezes a cidade de Guanambi aproveita demais das outras cidades da região na questão do custeio da saúde do município de Guanambi. Muito bem, para você ligado na Alvorada, são 10h37, faltando 23 minutos para as 11 da manhã. Estou ao vivo aqui com o João Pedro, que, repito, gente,
foi candidato nas últimas eleições na cidade de Palmas de Monte Alto e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. João, eu posso chamar uma cliente minha que está aqui? Bora, pode chamar. Da Lu Cosméticos? Posso? Chama a Lu aí. Vou chamar aqui, ela traz a Karine, que está comigo aqui no programa, para trazer as informações para as mulheres que estão ligadas no nosso programa. Karine, bom dia, amiga, tudo bem? Tá aí as novidades de hoje de Lu Cosméticos para as pessoas aqui, bom dia. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia, amiga, tudo bem? Tô bem, e você? Marcelo, hoje eu tô passando para contar para vocês que chegou uma variedade enorme aqui na loja de itens, viu? E que eu tô postando tudo no Instagram para vocês, então quem não segue nosso Insta ainda, já segue lá, @lucosméticosgbi. E tá rolando uma oferta incrível aqui da marca da Fita Belly, que é uma linha profissional para cabelo. E aqui nós fazemos a avaliação do seu fio, indicamos qual produto interessantíssimo necessário, isso, mulher. o que o seu cabelo está precisando, nós fazemos a avaliação aqui gratuita, viu? Gratuita, então, é bom lembrar você que isso. ainda não veio na nossa loja, já corre para aproveitar essa super oferta que está rolando aqui. Beijo, amiga. Somente essa semana, viu? Obrigado, somente essa semana. Gente, corre lá. As mulheres às vezes querem usar algum produto, quer fazer algum procedimento e elas não sabem qual procedimento vai fazer porque elas não conhecem o tipo de procedimento que tem que ser feito. E lá em Lu Cosméticos tem sido feito a avaliação capilar, de graça. É só chegar lá e dizer assim, eu estava no programa do Marcelo, o Marcelo pediu para vir aqui, por favor, avalie meu cabelo aqui. As meninas vão olhar com a máquina e com a experiência, lá são profissionais, né, dessa área, que vão estar avaliando o seu couro capilar para saber que tipo de procedimento e se vai dar certo aquele procedimento para você, tá? Porque às vezes a gente acha, né? Esse achismo é um problema. Nós estamos aqui diante do futuro doutor, né? O médico. E aí esse achismo nos atrapalha. Ah, eu acho que é bom, mas aí usa e tem prejuízo na frente, né? Sempre se atrapalha assim, tá bom, minha gente? Então vai Lu hoje para você fazer o procedimento, saber lá. É de graça essa avaliação, tá? Alvorada 10h39, tá na Alvorada, tá na boa. Voltemos às nossas atenções para a entrevista de hoje com o João. Eu recebi ontem o Charles Fernandes, nosso deputado federal. Conhece ele, João? Conheço o deputado Charles. Pedi só para encostar um pouquinho mais assim, João. Isso. Pode virar, pode colocar direcionado da sua frente aqui. E aí. Pronto. Conheço o deputado Charles, ele é casado com uma prima de segundo grau, Jailma. Jailma, inclusive, é de Monte Alto, né? Também. Ela é prima carnal de minha mãe, né? É sobrinha de meu avô. Então, assim, conheço o Charles, já estive pessoalmente com o Charles algumas vezes, apoiei Charles na candidatura de deputado, fui fazer campanha junto a ele, mas infelizmente a Charles tomou outro rumo, mudou o discurso durante a campanha de prefeito de Palmas de Monte Alto. Ele no início ia à rádio de Palmas de Monte Alto e falava que Palmas de Monte Alto precisava de sangue novo, precisava de mudança, precisava de uma nova alternativa na política, que Fernando e Rubens já tinham dado a sua contribuição. São palavras de Charles, eles já deram a sua contribuição, já precisam sair, porém quando chega na hora do pega pra capar mesmo, Charles vai lá e, em vez de apoiar quem o apoiou, né? Eu estive com o Charles em dezembro de 2019 em Brasília, no gabinete dele em Brasília, conversei com ele, mas na hora do pegar pra capar, falou mais alto a expectativa de ganhar a eleição ficando ao lado do atual prefeito. Também tem a questão partidária, que eu não vou questionar, né, do mesmo partido, mas esse negócio de político mudar o discurso ao sabor do vento me preocupa muito. Muito bem. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas eu ia dizendo em relação a... Convidei o Charles ontem, hoje o João está aqui comigo, e semana que vem vai estar aqui a vereadora Lilia. Lilia é vereadora, me parece, pelo terceiro mandato? Terça-feira? Terça-feira que vem. Nossa produtora já informou aqui já. Essa moça que trabalha comigo aqui. Essa gatinha aí? É ela, entendeu? E a Lilia vai estar comigo aqui no programa. Lilia, hoje, é uma vereadora de situação, mas durante muito tempo foi de oposição aqui, no governo inclusive do Charles, depois do Jairo, e ela vai estar comigo aqui no programa participando desse quadro que você está fazendo aqui hoje comigo, João. 10h41. Falemos então da situação agora do município de Palmas de Monte Alto, a hora é avançada. Aparece o nome de João Pedro no meio de duas figuras já conhecidas da política, dois monstros consagrados da política de Monte Alto, né? Duas figuras que já tinham experiências como administradores,
o ex-prefeito Fernando e o atual prefeito Rubens. E o João aparece ali, naquele momento, naquele cenário. Por que disso, João? Por que logo se apresentar como candidato a prefeito e não, de repente, alguém talvez tenha te aconselhado também isso, não começar como vereador, por exemplo, buscar uma vaga na Câmara, para na Câmara você estar defendendo e depois dar um salto, talvez nas próximas eleições? Por que logo nesse cenário que tinham ali 2 gigantes e você seria uma renovação assim brusca, né, para mudar nesse cenário? Por que isso, João? Olha, Marcelo, esse foi um dos questionamentos mais feitos durante a campanha. Por que eu não entrei como vereador? Olha, temos 2 questões aí. A primeira, para não ser técnico aqui, porque geralmente eu volto lá em Montesquieu, na teoria do Estado, mas vamos ser mais direto aqui hoje. A gente para aqui para pensar, se eu fosse candidato a vereador, eu teria que me aliar ou a Rubens ou a Fernando. E aí, de fato, eu não poderia entregar a Palmas de Monte Alto que eu pretendia junto com todo o partido, que era uma proposta de renovação. Porque como é que eu falaria de renovação estando aliado naquele momento a um ao outro? Era necessário a gente... Aliás, os problemas eram tão graves que a gente devia ir logo para o Executivo. Hoje não tem... Tanto Fernando quanto Rubens, nenhum foi candidato a vereador, nunca foram candidatos a vereadores. Né? Nunca foram vereadores. E eles nunca foram também. Nunca foram vereadores. E o maior questionamento, na verdade, assim, que faz entrar como realmente uma opção nova para Palmas de Monte Alto, é que se você for parar para pensar, Fernando e Rubens se enfrentam como candidatos desde 88. A gente tem que parar e analisar aí, porque diretamente, um contra o outro, já foram 6 eleições. Diretamente com os dois como candidato, ou como vice, ou como candidato a prefeito, foram 6 eleições, um enfrentando o outro. Palmas de Monte Alto, desde 88, vê as mesmas caras na política de Palmas de Monte Alto. Então, assim, Palmas de Monte Alto precisa arejar, né? Arejar a política de Palmas de Monte Alto, trazer novas ideias. Porque eu acredito, assim, Marcelo, tanto Fernando quanto Rubens, eles deram sua contribuição. Eu não sou daquele que fala assim, é ruim, não vale. Não, deram sua contribuição. Foram importantes naquele momento da política de Palmas de Monte Alto. Deram a sua ideia, sua forma de gerir o município naquele momento. Né? Fernando, lá na década de 90, fez sua contribuição. Rubens, agora na primeira década de 10 do século XXI. Ele teve a sua contribuição, porém o que a gente vê hoje, de fato, não há nada que os jovens de Palmas de Monte Alto veja nenhum e no outro. E não é só os jovens de Palmas de Monte Alto, não, Marcelo. A gente tem que olhar assim, os pais de Palmas de Monte Alto olhem para a administração de um e do outro e falar um bordão que os meninos usam, os alunos que um professor me falou recentemente, um professor de ensino médio falou, não vê futuro. Está num jovem sem futuro. Porque a tendência hoje em Palmas de Monte Alto, diante das administrações que temos, é o quê? Eu vou crescer, fazer o ensino médio e ir embora de Monte Alto. A mudança, de fato, para dar perspectiva a alguém de ficar no município, passa pela política. Não há possibilidade nenhuma de forma espontânea, né, o município se desenvolver. É necessário que a administração municipal intervenha na economia do município, faça práticas que possam mudar o destino do município, para assim possibilitar que no futuro os jovens olhem e falem assim, não, realmente eu não quero ir embora de Monte Alto. Né? Você vê aqui, ó, a Milena tá formando em História, a Agneu vai formar em Medicina, né? Eu sou arquiteto. A gente vê, dentro do grupo nosso tem advogado, tem agrônomo, tem pedagogo, tem uma galera formada, jovem formado, mas que, infelizmente, olha para o Palmas de Monte Alto e fala, poxa, não tem espaço para mim. Não é o município que me atrai. Então, Marcelo, fez esse rodeio todo para explicar. É esse sentimento que me move a entrar na política e tentar dar a Palmas de Monte Alto um novo caminho.
E assim, eu sou muito de equipe, eu sou de escutar a equipe. Às vezes, mas durante a campanha, e até hoje, assim, se eu coloco uma ideia, e a maior parte do grupo, na hora que a gente discute, vence, a maioria vence, eu sigo o que o grupo decidiu. Então, assim, a gente tem que olhar que Palmas de Monte Alto precisa passar hoje por uma nova equipe que dê a Palmas de Monte Alto um respiro, né? Porque a gente vê em Palmas de Monte Alto essa política sênior no município, essa política que não dá a gente perspectiva de futuro. Então, assim, Marcelo, entrar na política de Palmas de Monte Alto tinha que ser como candidato a prefeito. Até porque a gente precisa reafirmar que eu não sou nem do lado de um, nem do lado do outro. Hoje eu represento aquela população que quer uma mudança para Palmas de Monte Alto, né? Dar uma nova opção a Palmas de Monte Alto, ir para Palmas de Monte Alto um novo caminho. Mas isso hoje também não impossibilita eu conversar com um grupo ou conversar com outro para alinhar ideias e construirmos juntos esse caminho para Palmas de Monte Alto. Hoje o prefeito está lá no cargo, Manuel Rubens venceu a eleição, está lá no cargo. Se hoje Rubens falar assim, João, eu sou arquiteto, preciso de uma ideia para o município, estou aqui. Se fosse Fernando tivesse sido eleito, tem uma ideia boa para o município, estou aqui, eu estou disposto. Eu não estou pelo prefeito, eu não estou por Fernando, não estou por Rubens, eu estou pelo município. Toda vez que for necessário que eu me prontifique a algo que ajude o município, pode ter certeza que eu vou estar presente, independentemente do prefeito. João, durante a campanha, seu nome foi crescendo. Sim, sim. Desculpa te falar, mas parecia uma piada no início. Quem esse menino tá aí? Algumas pessoas levaram assim. Diante do cenário que eu apresentei aqui com 2 nomes consagrados, aparecia um menino que ninguém conhecia. Seu nome foi crescendo. Foi se tornando uma realidade. Né? Chegou até a preocupar os gigantes que eu te falei aí. Sim, sim. Durante a campanha, seja sincero comigo. E lá vem inclusive eu esqueci de fazer a promessa no início. Que eu sempre pergunto ao meu convidado Mas eu se pode. escutei ontem o senhor falando assim que... Quem é o senhor, rapaz? Desculpa, é a forma de... Da idade dele, eu tenho 27 anos, a mesma idade, nós dois. É o costume de tratar as pessoas sempre com respeito. Tá doido. Vai voltar aqui mais não, viu, mano? Depois não deixa mais voltar aqui. Então assim, Marcelo, eu escutei ontem falando que se podia perguntar qualquer coisa. Isso, era isso que eu queria perguntar. Desculpa, João, acabei falando, mas claro que posso, né? Pode perguntar o que for. Eu nunca fugi de perguntas. Geralmente eu vou pra rádio e falo, brinco com os radialistas, eu pergunta o que quiser. Geralmente eu funciono melhor sob pressão. Quando sai uma resposta, não dá certo. Sinceramente falando, seu nome cresceu, você virou uma preocupação para os adversários. Durante esse período da campanha, aconteceu alguma proposta para você se unir ao grupo? No sentido de depois ser um secretário ou, de repente, ocupar um cargo de vice-prefeito? Existiu essa promessa, João? Teve. Esse convite, na verdade, né? Teve durante o processo, na véspera da convenção, teve proposta. Durante o período antes da convenção, entre a pré-campanha, o lançamento da pré-campanha, que a gente lançou no dia 30 de julho, até a convenção, a gente recebeu algumas propostas, sim, de ganhar secretaria, cargo de vice-prefeito não, mas de ganhar secretarias num possível governo, de ter espaço. Porém, eu tenho palavra. Eu acho que assim, na política você tem que ter muita certeza do que você fala e comprometimento com o que você acredita. Eu dei a minha palavra à população de Palmas de Monte Alto que em 2020 eu marcharia contra Fernando e contra Rubens, independente deles. E fui até o final mantendo a palavra que eu dei à população de Palmas de Monte Alto. Talvez tenha parte daí o crédito de alcançar o resultado que tivemos na eleição, seja disso, de manter a palavra, de ter a firmeza, porque assim, a população de Monte Alto pode ter certeza, Marcelo aqui, a população da região que escuta, a população de Guanabi, na minha carreira política, que infelizmente agora eu me tornei político, de fato, né, fui para a urna, eu pode ter certeza, se eu falar que é X, vai ser X. A não ser que uma equipe me mostre com dados
que aquilo ali não dá certo, aí eu posso mudar de ideia e aí eu vou a público pedir desculpas, explicar por que eu pensava assim, mas aconteceu. Mas, quando eu dou a minha palavra que eu vou fazer algo, se eu falo X, eu continuo firme naquilo. Eu dei minha palavra que seria candidato, cheguei a falar para os adversários, falei, não, olha, a amizade continua, não tenho inimizade. Hoje se pergunta assim, Marcelo, você é inimigo de... Não, somos adversários, fomos adversários na eleição. Mas inimigo, não tenho inimigos hoje na política de Palmas de Monte Alto, graças a Deus. Eu tive adversários, mas falei, a amizade continua e caso seja eleito, o senhor seja eleito, eu estou aqui pronto para trabalhar, ajudar o município, independentemente da gestão, se for meu ou de qualquer um. Eu acredito assim que hoje, ontem Charles esteve aqui, né? Hoje Nilo é o prefeito, Charles é oposição. Charles falou que se prontificou a ajudar Nilo como deputado federal. E é isso que tem que acontecer na política. A gente tem que parar. A gente viu aqui durante a pandemia uma coisa tão bonita, né, em Salvador. ACM Neto e Rui Costa, democratas e PT, são adversários, mas na hora de trabalhar... Foi um show, né? Nessa pandemia, inclusive, eles deram um show em relação a isso. Eles foram lá juntos trabalhar para a população e é isso que tem que acontecer. Eu acho que quando passar a política, a gente tem que descer do palanque, reconhecer a vitória do outro e buscar fundir as ideias, as melhores ideias para o município. Né? Porque talvez algo que foi colocado por mim na campanha seja bom para o município que não estava no plano de governo do atual prefeito. Assim como alguma ideia que o Fernando pode ter colocado é boa para o município. E o prefeito atual para falar, poxa, realmente era uma ideia boa, eu quero colocar em prática. Né? A gente tem que parar com essa mesquinhez da política. Você acreditava na sua vitória? Ou você usou aquele momento para se projetar agora para um próximo pleito? Olha, Marcelo, sendo bem sincero contigo, eu, na verdade... considero que a gente foi vitorioso na campanha. Porque como o senhor colocou, né? O senhor, desculpa, mas colocou... No início, as pessoas tomavam a nossa campanha como piada. Como eu falei, eu passava na rua, eu recebi sotaque, né? Como a gente fala, de algumas pessoas assim, falando assim, não tem 500 votos. No meio, menino, o que você quer nesse meio? Um menino desse ninguém conhece. Não conhece o município, né? Inclusive aqui... Vou registrar aqui que eu não vou ficar mandando alô para todo mundo que mandar mensagem, porque tem gente da Tabua, do Angico, da Vargem Alta, de Picadas, de... Prova de que o nosso programa está sendo bem ouvido, meu velho. Então assim, eu vou ter que falar de todo mundo, da Lagoa de Canudos, do Espraiado. Espraiado, já fui lá. Tanta gente aqui para o Monte Alto que me mandou, manda um alô para mim, Então, vou abraçar aqui a companheira Dete, né, que é uma companheira do partido, e estendo o cumprimento e o alô a todos os montealtenses que pediram alô, tá certo? Mas continuando a falar sobre isso, então você se acha um vencedor? Claro. Quantos votos você teve, João? A gente teve 2.743 votos. A gente teve 20,18% dos votos do município. Que bom, né, velho? Muito maior do que terceiras vias de cidades maiores no município. Pessoas com carreira política, né, que se apresentaram com terceira via na região, não tiveram o êxito que nós tivemos como terceira via sem ninguém ser político. No meu grupo, não tinha uma pessoa que já tinha exercido mandato. Nenhum de nós nunca tínhamos sido políticos. Então, assim, somos vitoriosos demais porque a população de Palmas de Monte Alto acreditou. E se você for olhar de uma campanha que o pessoal falava que não ia ter 500 votos, você chegar a quase 3.000 votos. Eu tive mais votos. O prefeito de Sebastião Laranjeiras foi eleito com 2.800 e poucos votos. Né? Eu conheci prefeitos na Bahia, do PSB, na reunião em Salvador, agora em dezembro, com alguns prefeitos lá, que tiveram menos votos que nossa candidatura em Palmas de Monte Alto e foram eleitos. Então, assim, quando a gente olha no aspecto macro da política, nós fomos mais que vitoriosos na política de Palmas de Monte Alto. 20% de um eleitorado é muita coisa. É muita coisa. E outra, nós tivemos votos, Marcelo, em todas as urnas do município. Todas as urnas do município. Porque assim, mas é candidato
Teve voto ali e... Não, a gente foi em todas as urnas do município. Todas. João, o que faltou, na sua opinião? Olha, apoio político, apoio financeiro, o que faltou para você se sair melhor na eleição? eu acho que, Marcelo, assim, ó, o dinheiro na campanha, ele é importante, mas não é tudo. As pessoas até falavam assim, porque eu sou de família humilde, eu não sou político, não tenho carreira, eu vivo minha profissão, eu sou arquiteto. Então, assim, apesar de o arquiteto ter um rendimento bom, mas não é brigar na política com dois caras que estão lá na máquina pública há anos, né, na administração pública. Então, assim, quando você olha, o dinheiro é importante, mas não é tudo. Eu acho que o mais importante mesmo é fazer o que a gente fez. Ir de casa em casa, conversar com cada pessoa, ter a coragem de olhar no olho de cada montialtense e ser sincero. E isso nós fizemos. Talvez o que faltou, talvez políticos de fato dentro da equipe, faltou. A gente é uma equipe nova e foi bom que seja novo. Porque hoje a gente aprendeu a fazer política sem vícios. Porque muitas das vezes, quando você traz uma pessoa que já participou da política, Marcelo, aí ele vem assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Então, assim, você traz algumas receitas prontas. Como a gente não tinha receita pronta, a gente era marinha de primeira viagem, a gente foi experimentando durante a campanha. E essa experimentação durante a campanha deu possibilidades de uma campanha que mostrou no seu conteúdo uma diferença das outras campanhas, né? Essa questão de ir de casa em casa, ao invés de preferir um comício, porque eu sou muito, muito crítico à questão de comício. Sabe por quê, Marcelo? Primeiro que a gente estava num período de pandemia. O segundo é porque eu acho ilógico, o prefeito encher de gente num lugar, por exemplo, usando como exemplo, vamos fazer hoje uma reunião no Espraiado. O que eu vou fazer? Aí pega um monte de ônibus durante a campanha. Leva a gente de outros lugares para lá. Isso, aí pega Rancho das Mães, Santo Antônio, Picadas, Baixo do Augusto, Barra do Riacho, Pé da Serra, lugares distantes de lá da região do Espraiado, leva todo mundo para lá, pipoca de gente, o político sobe em cima do palanque, fala, o povo bate palma, solta o foguete, volta para casa. Muda alguma coisa? Não muda. Eu acredito em política sendo feita da forma que? Pequenas reuniões. Porque assim, a reunião no Espraiado, por exemplo, tem que ser com o pessoal do Espraiado. A reunião no Pinga Fogo tem que ser com o Pinga Fogo. E outra, político tem que descer de palanque, escutar. Né? É um erro esse tipo de política que o político sobe em cima do palanque e só fala e não ouve. Porque muitas das vezes, o que eu coloco como ideia não é aquilo que cabe para a população. Né? Talvez, por exemplo, o que aconteceu durante a gestão agora, colocaram uma quadra no Café Sem Troco. Mas o problema do Café Sem Troco é abastecimento. Se tivesse talvez escutado a população ali do Café Sem Troco, entenderia que o problema não era... O povo não queria uma construção da quadra, queria um sistema de abastecimento de água. Então, acredito assim, sou crítico nesse ponto de fazer campanha deste modo. Não gosto de encher de gente em um lugar sem poder escutar, sem poder debater. Eu gosto de debater. Se você trazer uma ideia, eu trazer uma ideia, a gente vai debatendo e chega a uma conclusão de uma ideia melhor, em conjunto. Agora, essa forma de política que é praticada na região, infelizmente, no Brasil todo, né, é muito ruim. Minha gente, são 11 horas, 1 minutinho, ao vivo comigo aqui o João Pedro. A nossa produção já está procurando outro ângulo aqui, porque me informaram que você saiu da posição aí, perdeu o ângulo. Desculpa. Você fica bem no vídeo, João. Você não é muito feio não, João. Não, graças a Deus a genética é boa. Você não é muito feio não. Você achou feio, negão? Pronto, essa imagem tá filé. Pronto, tá pegando um fundo lá todo, tá pegando ali também o seu colega que tá aqui ao seu lado. Pronto, nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Alvorada e também compartilhado no Face do nosso convidado aqui, o João Pedro. É bom até que o pessoal veja o seguinte, que o pessoal tá de máscara. Isso. E nós dois estamos bem distantes, por isso que a gente está conversando aqui sem máscara. João, recentemente o município foi notícia nacional. Uma operação da Polícia Federal
bateu na cidade de Palmas de Monte Alto, envolvendo um ex-prefeito da cidade. Qual avaliação você faz desse momento, João? Olha, Marcelo, eu vejo sempre com muita tristeza quando a gente vê operações da Polícia Federal. Porque se está tendo operações da Polícia Federal, porque há indício de crime, né? Contra a administração pública. E isso me deixa chateado, ainda mais quando é no meu município, um município que eu resido, que eu moro. Então, assim, eu vejo com muita tristeza o ocorrido. Espero que justiça seja feita, que que a investigação seja justa, né? A gente viu o caso aí agora de investigações, até o caso do presidente Lula, né? Do ex-presidente Lula, que foi anulada a sentença e tal. Espero que tudo ocorra de forma justa, e se tiver algum crime que seja punido, e se não tiver algum crime que seja absolvido. Agora, é preciso apurar o que aconteceu no município de Palmas de Monte Alto, né? A gente não pode deixar e fingir que nada aconteceu, né? Tem até uma expressão do direito falando que é fumos boniures, que é onde a fumaça há fogo. Então, se a Polícia Federal foi no município de Palmas de Monte Alto, algo de errado aconteceu, mas a gente precisa, de fato, se inteirar do assunto para saber realmente o que foi, de fato, o que aconteceu, né? Muito bem, gente. 11h04. Está na minha frente aqui o envelope que tem os nomes aqui com as pessoas convidadas. Aliás, que a produção colocou aqui os nomes. Eu não sei quem é. A gente já vai conversar. Pediu para não pegar aqui, mas só para mostrar para o pessoal de casa aqui. Só para mostrar que estão aí fechadinhos. João, deixa eu passar aqui no zap da Rádio Alvorada. Aqui o 998609009. Marcelo, pergunte ao João qual a análise política dele hoje no Brasil, que você já fez rapidamente aqui. E qual a avaliação dele hoje a respeito do governo baiano e a avaliação do governo do Bolsonaro. Já falamos sobre isso aqui. Foi respondido. Quem foi a pessoa que perguntou? Aqui não tem o nome, deixa eu abrir aqui, é Sol. É só a gente respondeu no início do programa, só, mas mesmo assim, obrigado. Esse aqui também não tem nome, mas diz assim: Marcelo, bom dia. João é visionário. João é o que precisamos. Avante, meu amigo. Abraços, Vanessa Rocha. Obrigado, Vanessa. Um abraço para você aqui. Marcelo, meu nome é Alex, eu estou escrevendo para você, a pessoa que eu tive, as pessoas que me pedem ajuda aqui pedindo a bicicleta, é isso? E ele disse que trabalha longe e tal. Até consegui a bicicleta para esse rapaz, depois ele sumiu, não falou mais comigo. Eu não sei se a gente ainda consegue. Eu falei no programa que um dia ele me disse que trabalhava longe, precisava da bicicleta. Eu comentei aqui, graças à grande audiência do nosso programa, eu saí do estúdio, peguei meu WhatsApp e tinha ganhado a bicicleta. E a menina tinha falado assim: Marcelo, eu tenho uma bicicleta aqui para doar. Eu vi um rapaz falando agora na rádio e tal. Ele acabou sumindo, eu acabei perdendo o contato da moça, né? Venha buscar a bicicleta, vamos rapaz. pedir a moça agora para trazer de novo para cá. Amigo João Pedro, aqui em Pindaí, tem mesmo modo de pensar um grande amigo, suplente vereador, Elis Teixeira. Um grande abraço a você e os amigos Dafla de Monte Alto, acho que é isso. É Dafla, a companheira Dafla, que foi candidata. E todo o seu grupo, amigo João Pedro, conhece ele, o Elis Teixeira? Obrigado, Elis, pela colocação. E, se Pindaí passa por esse processo também, que é um processo de renovação, vamos conversar, vamos levar um movimento Pensar Diferente também para Pindaí. Eu estou começando a regionalizar o movimento Pensar Diferente, onde puder ter renovação política, a gente leva o movimento. Você é candidato a deputado estadual, João? Não, apesar de... Federal, estadual, não? Não, já especularam isso, né? Algumas pessoas até de outros municípios, que eu, graças a Deus, por causa da política de Monte Alto, eu comecei a ficar conhecido, concedi algumas palestras em outros municípios sobre a política, né? E aí começaram a me questionar se eu era candidato a deputado estadual. Olha, no momento, a minha preocupação, o meu estudo, minhas propostas são no âmbito municipal. Então, assim, quem sabe um dia, depois de resolver os problemas em Palmas de Monte Alto, garantir um desenvolvimento em Palmas de Monte Alto, servir a população montealtense, aí eu posso começar a pensar em começar a trabalhar de forma regional em um cargo como deputado. Mas, por enquanto, agora, minha única pretensão é realmente a Prefeitura de Palmas de Monte Alto. Você está disposto a sentar para discutir as próximas eleições?
algum dos candidatos chegar assim e dizer, João, quero conversar com você aqui, vou colocar você de vice, ou fazer uma conjuntura com um nome como o prefeito atual, por exemplo, o Manuel Rubens ou o Fernando Laranjeiras, você está disposto a conversar com eles ou você não tem interesse de conversar com esse povo e quer seguir sua campanha sozinho? Não, olha, Marcelo, a política é o diálogo. Como eu falei, eu não levo ódio na política, eu não tenho mau sentimento a nenhum dos dois, né? Tanto o Rubens quanto a Fernando. Respeito muito os dois. Aliás, durante a campanha foi o que eu mais pedi. Pedia, se você pensa diferente, se você é eleitor nosso, se você vai votar no 40, né? Não agrida os adversários, não fale mal dos adversários, respeite, né? E aí virou até brincadeira que o pessoal ficava falando, que eu ficava chamando eles de senhores, de avançados, de idades. De velho, né? Porque eu falava, né? Que são senhores de idade e realmente são. Um tem 61, outro tem 68. Né? A gente deve respeitar as pessoas mais velhas, né? Né? Até brincadeira, aprendi uma palavra agora para chamar eles, então sênior, né? Que é já velhice. Sênior. Então, passando por um momento de senilidade, né? Que é velhice. A gente deve respeitar. Então, assim, hoje, né, o prefeito Manuel Rubens não pode mais ser candidato a prefeito, né? O ex-prefeito Fernando, ele já disputou várias eleições nos últimos anos, né, de 2000 para cá, perdendo várias eleições, diminuindo seu eleitorado. E eu penso assim que a pessoa, né, o Fernando, ele tem que ter uma consciência de que o seu projeto não é, apesar de ter muitas pessoas que gostam ainda dele, o projeto dele não é mais aceito no município, porque não consegue formar maioria para implantar um governo. Então, assim, quando você me pergunta assim, você está disposto a conversar? Olha, Marcelo, se fosse possível, falo de coração, se fosse possível, eu gostaria muito de formar uma aliança assim, eu pudesse sentar hoje, tanto o Fernando quanto o Rubens, sentar comigo e falar, gente, vamos parar de briga, Palmas de Monte Alto precisa desenvolver, vamos largar de ódio na política de Palmas de Monte Alto, vamos caminhar por um caminho de desenvolvimento, vamos dar as mãos por Palmas de Monte Alto, vamos parar dessa briga que não vai nos levar a nada. Então, assim, disposto a conversar, eu tô aberto ao diálogo, como sempre estive, Marcelo. Eu nunca me fechei. Eu só me coloquei como uma muito firme, que nem em 2020 eu não estaria nem do lado de um e nem do lado do outro. Porém, eu estou aberto ao diálogo, porém, dentro do programa do nosso grupo. Aí é muito claro. Eu não faço aliança política com ninguém por fisiologismo. Eu não vou fazer campanha política apenas pelo poder. Eu tenho o que eu penso, Marcelo, está escrito em um plano de governo que a gente lançou, e antes disso no manifesto do movimento. O que eu penso está escrito. Agora, se os adversários, né, que tanto o Rubens e o Fernando trouxerem escrito o que eles pensam para o município, quais são as ideias, as propostas, baseado em algo escrito, né? Porque palavras voam, os escritos permanecem. Então a gente precisa ter uma base para a gente dialogar e mostrar, falar assim, eu penso nisso. A gente pode conversar tranquilamente. Mas deixa muito claro uma coisa, eu sou 40, sou PSB, tenho o meu partido, né? Não me desfilarei do meu partido para filiar em outro partido para concorrer numa próxima eleição. E se aceitarem essas condições de debater projeto, né? Em vez de debater apenas cargos, porque eu acho muito pobre quando a gente vai para uma discussão e fala assim, você vem para o meu lado e eu te dou uma secretaria, eu te dou não sei quantos empregos. Não, isso para mim não me importa. O importante para mim é assim, qual o projeto que você tem para Monte Alto? Qual a sua ideia para Palmas de Monte Alto? A partir de ideia a gente discute, a gente senta, a gente constrói uma ponte para o futuro de Palmas de Monte Alto. Então, assim, mais uma vez eu repito, sou muito educado em relação aos dois, né? Então, estou aberto a um diálogo para construir para Palmas de Monte Alto. Porém, deixando claro, eu sou PSB, eu sou 40. Eu tenho um partido, tenho uma base hoje a quem eu devo respeito. E essa questão hoje que você colocou assim, mas pode ser vice. Marcelo, hoje, na minha posição, eu retroceder, quem teve coragem de sair do nada e enfrentar a política, ou se você falar hoje, eu me aliar a ser vice ou vereador de um outro partido, no mínimo uma falta de respeito com 2.743 pessoas de Palmas de Monte Alto. Então, assim, eu tenho um compromisso de manter
o encabeçamento de chapa pelo PSB, mas com a possibilidade, sim, de conversar com qualquer um dos adversários. Qualquer um mesmo, né? Até o próprio Zinelto, se quiser conversar, a gente conversa. Esse assunto envolvendo o ex-prefeito Fernando, talvez favoreça você nas próximas eleições? O fato dele não poder ser candidato. Olha, Grupo político fica órfão praticamente, né? Grupo dele. Eu não conto com o ovo da galinha, né? Mas na cloaca da galinha. Mas a gente... É uma possibilidade. Se daqui até lá o ex-prefeito ficar inelegível por conta de algum processo, meio que Rubens não podendo ser candidato, Fernando não podendo ser candidato, eu apareço como uma figura mais proeminente na política, mas não me envaideço por isso, não, porque eu sei que é duro, a campanha é difícil e até lá muita coisa vai rolar por debaixo da ponte, né? Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. São 11 horas mais 13 minutos, agora 11h13, aqui na Rádio Alvorada FM, aproveitando essa grande oportunidade que o João me proporciona aqui, deixa eu anunciar que próximo dia 12 de abril. De abril já. Vai estrear na Rádio Alvorada o Éder Oliveira, conhecido seu Quinca. Era de uma outra emissora, a rádio comprou, vestiu alto, e o Roriz falou quanto é que é, manda buscar o menino e vestiu alto. E outros nomes estão chegando também. Esse ano de 2021 é o ano da Alvorada FM. A gente está sempre divulgando que é o ano da virada. E Éder Oliveira estreia aqui na Rádio Alvorada dia 12, é uma segunda-feira, com o programa Manhã Alvorada no Sertão. Parece que é assim o nome, sei lá. Quem não conhece o Éder Oliveira, né, minha gente? Consagrado comunicador, dono do personagem Seu Quinca, aqui na Alvorada, 5 da manhã, de 5 às 7 da manhã. Um jornalismo está sendo preparado para estrear nos próximos dias, de 7 às 9, e o amigo de vocês continua de 9 a meio-dia, claro, aqui na Rádio Alvorada FM, tá? João, 11h14, vamos para a segunda parte do programa. Vamos, agora é a hora do pegar pra capar, né? Vamos ver, né, até onde você vai. Se você vai amarelar, se você vai pipocar. Quero saber, hein, se você manda ou não um alô para as pessoas e por que você manda ou não. Combinando com você, se você não for mandar o alô, não fala o nome. Sim, sim. A gente conversa sobre no final. A pessoa em questão no final. Pode abrir o envelope. A gente está ao vivo, pode ir. Atenção, Brasil, é agora, hein? Vamos ver, o João, o jovem menino. Menino, tem papel aqui dentro, viu? Deve ter quantos nomes aí? 8? 9? 7? Tem 7 pessoas aqui. 7 é a perfeição. 7 não, eita. 7 é a perfeição, né? Eu quero café, Manala. Traz café, Manala. Atenção, João. Quem não fala. Só fala se você tira ou não. Tira? Sim, sim. Sim? Pra quem? Pra quem? Eu mando um alô. Não conheço. Manda o alô. Na verdade, é uma pessoa assim que... votei nela, é uma mulher, né? Votei nela na primeira vez que ela foi eleita como deputada estadual. Fiquei sabendo, né, com o pessoal da Assembleia, que é uma pessoa muito atuante, né, junto à Assembleia do Estado. Eu converso muito sobre os políticos aqui da região. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com um político que tem mais anos de experiência, né? Eu recentemente estive com o Leeds. Aí eu sempre pergunto, e fulano de tal, e fulano de tal, e o bom de Leeds é que ela conhece todo mundo, né? Então o pessoal sempre fala bem. A pessoa em questão aqui, a deputada Ivana Bastos, eu mando um alô. Manda um alô pra Ivana. Apesar hoje de sermos de partidos diferentes. Você não conhece Ivana? Nunca falou com ela? Não, eu já vi Ivanas algumas vezes em Palmas de Monte Alto, mas não me recordo mesmo, Marcelo, de ter conversado com Ivana. Se a deputada tiver escutando o programa, se alguém puder passar o recado, um dia que eu estiver em Salvador, a gente pode almoçar na Assembleia. A gente marca de almoçar na Alba, né? Pelo menos para bater um papo, para conhecer, porque é uma política muito influente na política de Palmas de Monte Alto, muito presente na política de Palmas de Monte Alto. E gostaria muito de ter o prazer de conversar com Ivana. Eu vou ajeitar isso aí depois para vocês conversarem. Pronto. Será marcar um almoço lá em casa para vocês dois. Pronto, melhor ainda. Eu já tava marcando na Assembleia, mas agora nós vamos marcar na casa de Marcelo. Minha casa cada um tem que entrar um pouquinho, né? Um entra, almoça e sai. Porque é muito pequeno o lugar. Não, é bom que... Aí fica lá fora, aí
A gente fica nós dois, a Ivana vai almoçar, aí quando ela sai, você entra, entendeu? Não, a gente tem que almoçar todo mundo junto. Esse Não dá negócio tempo. Tem que ser na Assembleia, tô brincando. Gente, 11h17, portanto, Ivana Bastos, o João Pedro manda o alô. Próximo nome, João. A gente está ao vivo no Facebook, o João compartilhou também no Facebook dele, ao vivo para o Brasil e o mundo. Sabe Deus onde a nossa imagem está chegando aí através da rede mundial de computadores. Você manda ou não alô para essa pessoa, não fala o nome. Não manda? Não manda alô pra ele. Não manda, então encosta aqui do lado. Ó, o curioso, ele tá com o olhão em cima, não mostra pra ele não. Deixa eu botar aqui. É. Ai, coloquei. Eu tô brincando, claro. Vamos lá? Não. Próximo nome, não tira. Deixa eu ver Quem aqui. será? Mandando alô não, João Pedro. Ah, isso aqui eu tiro. Manda. Manda alô. Manda Pra alô. quem, João? Eu tiro do Ioló. É o governador Rui Costa, como eu falei. Eu avalio bem o governo do governador Rui Costa, né? Porque eu vi de perto as intervenções que foram feitas, né? Então, avalio bem o governo do governador Rui Costa e mando um alô, até porque também é o governador, nosso governador, né? O governador que o PSB no estado apoia. Então, mando um alô pro governador. Muito bem, governador Rui Costa, sim. Manda um alô para o governador. Próximo nome, às 11h18, aqui na Alvorada, daqui a pouco, meio-dia, Zé Roberto, comando geral, aqui na Alvorada. Vamos ver? João tirando ao vivo a imagem no Facebook da rádio e também o João compartilhou no Face dele. Quem é? Manda ou não um alô, não fala o nome. Ó, pensou? Olha, eu vou mandar um alô sim. Sabe por quê? Como eu falei aqui desde o início do programa, eu acredito que a política precisa superar os momentos de ódio. A gente precisa parar com esse ódio, esse mau sentimento que algumas pessoas trazem na política e que a gente precisa sentar e debater junto a política de Palmas de Monte Alto. Não há mais espaço de ficar em ofensas o tempo todo, né? Com uma expressão que o pessoal fala, com faca na mão o tempo todo. A gente precisa realmente baixar a guarda, manter a humildade, conversar de forma serena o futuro de Palmas de Monte Alto. Por isso que eu mando um alô para meu adversário na política de 2020, né? O ex-prefeito de Palmas de Monte Alto, Fernando Laranjeira. Fernando Laranjeiras. Mando um Laranjeira, né? Laranjeira, sem o S. Mando por respeito, né? Foi 3 vezes Até por tudo que ele já fez, né, João? Isso, no município, foi prefeito né? de Palmas de Monte Alto por 3 vezes. Então, cumprimento, mantenho o respeito. Assim, minha gente, vocês não vão me ver ofender alguém durante minha trajetória política. Eu acho que a gente precisa manter sempre o respeito. Então, mando um alô sim para meu adversário, vizinho, viu? Mora no fundo lá de casa. Ah, é? Fernando Laranjeira. Lá em Palmas de Monte Alto. Isso. Muito bem, então, para o ex-prefeito Fernando, o João Pedro também manda o alô. Próximo nome, João, ao vivo no Face da rádio e também no Face do João. Não? Não. Para isso você não manda? Não manda. Coloca do lado. Quem será, minha gente? Eu juro a você que eu não sei quais são os nomes que estão aí. É bom que fica mais real o programa, né? A gente vai... Te juro, João, não sei quem é. Próximo nome, João, pode tirar, vamos ver. Ixi, peraí que eu tô tentando virar pra... Não manda também não. Não manda também não? Ih, A rapaz. sequência aqui agora que... A sequência foi boa. Não. Fogo no parquinho. Não. Vamos ver, próximo aí, são quantos já saíram? 3, você tirou lá. Tem 2 lá, 5, faltam 2 nomes então. Faltam 2. Tem 3 aí com você? Faltam 2 nomes. Faltam 1. Falta 1? Só tem um aqui no envelope agora. Então aqui tem 4, né? Deve ter 4 aqui. Isso. Olha, manda um alô também. Manda um alô, pra quem, João? Manda um alô. Olha, eu vou mandar um alô porque assim, apesar de termos sido adversários também, aí eu também já entreguei quem é, né? Claro. Manda um alô pro atual prefeito de Palmas de Monte Alto, Manuel Rubens. Sabe por quê, Marcelo? Olha, o próprio Rubens, nós sempre tivemos uma relação muito boa. Independente de política, a gente sempre conversou antes de política. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com ele, que eu ia ser candidato a prefeito, foi em 2012. Em 2012 eu falei com o prefeito Manuel Rubens, eu falei, olha... Naquela época você tinha 20 anos. Muito, por aí, né? 19 para 20. Eu falei, agora... eu falei assim, a cadeira que o senhor senta hoje, eu vou sentar.
Em 2012, falei isso. E de lá pra cá a gente sempre manteve uma boa relação de amizade. Acho que naquela época ele achava muito brincadeira, né? Até uma piada, como o senhor me colocou no início, Marcelo. Assim, porque um jovem do nada chegar e falar uma coisa dessa é muita ousadia, né? Muita pretensão, né? Muita pretensão, só que eu sou muito firme nos projetos que a gente tem. Ao ver Monte Alto, a gente precisa manter essa firmeza no projeto. Então, mando um alô assim para o prefeito Manuel Rubens. Ele, no início do mandato, primeira sessão da Câmara, da Câmara dos Vereadores de Palmas de Monte Alto, eu estava presente, eu estava lá compondo a mesa, eu estava na Assembleia. Ele teve a humildade de pedir desculpas em frente a todos os vereadores. Ele me direcionou a mim e falou assim, olha, João Pedro está aqui presente, a gente foi adversário, mas a gente falou algumas coisas que é do período de campanha, que a gente acaba se alterando, que é natural da política, alguns embates, né, que acontecem, mas que passou e que a gente precisa começar a pensar o município de Palmas de Monte Alto. E como isso vai de encontro ao que eu penso, porque assim, passou a eleição, vamos buscar o melhor para o município. Afinal de contas, eu moro em Palmas de Monte Alto. Eu não vou querer o mal para o município onde eu moro, né? Claro que então, não. A gente quer sempre o melhor. Então eu vou mandar um alô e desejar um bom mandato, o último, né? Ele disse que é o último mandato da carreira como político. Que faça um bom mandato, né? Que encerre a carreira política dele em Palmas de Monte Alto com êxito, né? Que Deus abençoe e que possa dar para Palmas de Monte Alto um bom último mandato sob sua regência. Independente dele querer ou não, ele não pode mais ser o candidato nessa eleição, né? Só na próxima, né? É isso. Se ele resolver ser ele já foi reeleito, né, João? Só em 2028. 2028. Isso. Muito bem. Bom. 3 nomes ali. 3 nomes que você não mandou alô. Você quer começar a falar de quem? Escolhe, não fala o nome não. Só escolhe um deles aí, traz pra cá pra gente ver. Vai. Vou começar com... Com esse aí. Por que você não manda esse alô? Quem é, João? Olha, eu não mando um alô... Não quero que você fale quem é primeiro. Não, é o Bolsonaro. É o presidente. Presidente Bolsonaro. Sabe por que eu não mando um alô? Porque hoje mesmo, assistindo o Bom Dia Brasil, a gente teve... chocado com a notícia do Brasil. O Brasil, somando do segundo colocado em número de mortos, né? Isso não devia nem ser ranking. Mas assim, do segundo colocado ao 8º, né? Ao 9º, perdão, somando todos os números de mortes, do segundo ao 9º colocado, não dá o número de mortos no Brasil. Não é razoável que a gente pare. Algo está errado. Porque quando você para olhar, porque fora não morre essa quantidade de gente, o que está acontecendo? Que o Brasil desandou, né? Tem os problemas das vacinas. Eu acredito que o lockdown é importante porque ele impede a transmissão fácil. Porém, o mais urgente, só o que vai resolver realmente o problema nosso é a vacina. Não adianta, o lockdown que acontece, né? O fechamento total... Nem total na verdade, né? Que aqui no Brasil... Tem sido parcial, né? Fecha parcialmente, né? É enxugar gelo, porque eu paro um período, abro outro período. Eu paro um período, abro outro período. Isso, de fato, não resolve o problema. O problema do Brasil vai ser resolvido quando começar a vacina. Aí a gente viu o presidente no início, era contra a vacina, que não ia tomar vacina, que a vacina era perigosa e tal, e mudou de ideia. Eu não gosto de político que muda de ideia ao sabor do vento. O vento mudou, eu mudo de ideia. Você tem que ter palavra, você tem que ter um compromisso. É isso, é isso. Então, por esse motivo, eu não tiro não mando alô para o presidente Bolsonaro por conta disso. Porque muda muito fácil o discurso, né? Ele fala uma coisa hoje, amanhã muda o discurso. Não gosto de política, muda a discussão. Se for para ser, né? Você tem que ter coerência. Muito bem, Bolsonaro não. Próximo nome, João. 11h26 aqui na cidade de Guanambi. Por que você não manda alô para essa pessoa? Quem é? É o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Não gosta do Lula? Não, pronto. Agora vamos explicar. Eu gosto do Lula, né? Acho que o Lula hoje, Lula é o maior político do Brasil. Não tem hoje, assim, se você parar para pensar assim, quem é que... Não tem. Lula é uma figura
política hoje que está num patamar que todo mundo não consegue chegar perto da imagem de Lula. Foi um dos melhores presidentes do Brasil, um dos melhores, responsável por um avanço muito grande. Eu pude ver de perto algumas ações, como as cisternas. Cisterna, por quem mora em cidade, né, que não conhece a zona rural, é algo trivial, é algo que não importa. Mas quando você conhece a realidade, de haver algumas pessoas que precisam de água e não têm, e o programa de cisternas do governo Lula possibilitou água a essas pessoas, a gente vê o Luz para Todos, o Água para Todos, que eu falei, o início da transposição do Rio São Francisco, o Bolsa Família, são importantíssimos. São programas que deveriam ser programas de Estado e não programa de governo. São muito importantes. Porém, eu não mando alô porque o momento hoje não é para ficar... Porque quando o Lula entra na eleição, olha o que acontece. Eu vou até me delongar um pouco aqui, porque é algo complexo quando fala de Lula. Marcelo, Bolsonaro quer Lula na eleição e Lula quer Bolsonaro na eleição. Porque ele já sabe como é o jogo de embate entre um e outro, né? Fica naquele ping-pong e se transforma em ódio. Você lembra da eleição passada? Como fica inflamado a população. Ah, você é Bolsonaro, eu não concordo, eu não gosto de você, como é que você é um maluco? Ah, você é petista, você é ladrão, você... Gente, a gente tem que parar com essa dicotomia na esfera nacional. Há outras soluções. Eu não acredito hoje que Lula seja... Lula, deixa bem claro, muito importante. Foi excelente. Foi, como ele mesmo se diz, né, o Pelé dos presidentes. Fez um ótimo governo, responsável assim, por levar o Brasil à oitava economia do mundo, né? O Brasil chegou até ser a sexta durante o período do governo Lula. Então, assim, como Lula, governante, presidente que foi, 10. Mandaria alô, tiraria chapéu, soltaria foguete, daria os parabéns. Porém, hoje, eu não acredito que seja bom essa entrada de Lula na corrida presidencial por conta do ódio que isso interfere na realidade do povo brasileiro. Eu vejo amigos, eu vejo pessoas próximas que já começam a espumar pela boca quando fala Bolsonaro e Lula. A gente não pode deixar... Política, Marcelo, não é para ser feita com ódio. Política é para ser feita em debate de ideias, né? Você concorda com algo, eu discordo com algo, a gente discute, chega a um denominador comum. Agora, ficar fazendo essa política de... eu voto no Bolsonaro porque eu não quero o roubo do PT. Eu voto no Lula do PT porque eu sou contra ter um genocídio maluco na presidência. Não! Há soluções fora disso. A gente precisa... A população brasileira, os brasileiros, Guanambi, a região, precisa começar a enxergar. Se permita. Porque é muito perigoso. É muito perigoso porque as pessoas, Marcelo, tomaram nojo da política. E é compreensível. A gente liga a televisão pela manhã, ou escuta a rádio, eu gosto de escutar rádio, né? Muito bem, eu sempre Alvorada, viu? Eu escuto muito a Alvorada rádio. tá na boa. Não, a Alvorada, eu confesso que eu comecei a escutar ontem, mas o seu programa agora eu vou ter que virar... Vou ter que virar ouvinte, né? Deixa ele. Mas escuto muito a rádio pela manhã, eu escuto rádios nacionais, né? Pela manhã, meio-dia, eu tenho que escutar o programa local lá do município de Paulo Montiota. Mas assim, a gente escuta e não sei quem roubou milhões, não sei quem foi preso por desvio, não sei quem é acusado de corrupção, não sei quem desviou. E aí a gente se depara um Brasil que a educação a gente vê do jeito que fica. A saúde a gente vê colapsando agora no momento da pandemia, que na verdade só deu luz ao que a gente já sabia que estava precário. A gente vê uma desigualdade social no país que, quando você olha... Eu vi de perto algumas pessoas que comem arroz no meio-dia só. Não tem outra fonte de alimento. É o básico. Então, assim, quando você se depara com essas realidades, aí você fala, poxa, tanto político roubando e tanta gente passando necessidade, o político não presta. E esse discurso do político não presta favorece a quem é bandido.
Porque assim, quando as pessoas boas ficam com medo de participar da política. Então, eu acredito que o momento agora, eu acho que Lula deveria se afastar, né? Apresentar uma proposta de esquerda, uma frente de esquerda conjunta, discutir, debater nomes. Tem Flávio Dino do Maranhão, tem o próprio Ciro Gomes, que eu sou entusiasta, tem o Rui Costa, que vai sair do governo do estado. A gente tem várias pessoas que podem estar encabeçando esse processo de renovação na política nacional. Agora esse negócio de deixa que eu chuto, eu que vou fazer o gol. Não, política tem que ter humildade, né? Um momento hoje cabe, eu creio, uma renovação no Brasil, uma renovação com responsabilidade. E eu peço a quem me escuta, a quem está escutando o seu programa, Marcelo, quando chegar o período eleitoral, se dedique. São 45 dias só, né? O Big Brother é 3 meses. Se dedique a observar e acompanhar o processo eleitoral, assim como acompanha o Big Brother. Porque eu vejo assim, na hora que falam uma coisa errada, que não concordam com o Big Brother, aí vota em peso. Aí parece que a população brasileira sabe votar. Quando chega na época da eleição, fecha os ouvidos, vai em qualquer discurso, não assiste debate, não presta atenção na entrevista. Gente, mais importante que um reality show na televisão é política. Todas as decisões passam pela política. Então, se você realmente quer que o Brasil caminhe para um lado bom, vamos parar de ideia simplista, de algo muito fácil de digerir, né? Tem discurso muito palatável, muito bem audível à população, que é feito para enganar. Vamos parar disso. Não tem só Lula e Bolsonaro. Eu não sou nem Lula, nem sou Bolsonaro. Não sou contra quem apoia. Compreendo as pessoas, os motivos de cada um, mas a gente precisa parar de debater como se não tivesse alternativa. Tá certo, Marcelo? Por isso que eu não mando um alô. 11h34, tempo tá avançado. Próximo nome, João, vamos lá? O último nome aqui é o deputado que esteve aqui ontem. O Charles Fernandes. Não mando um alô para Charles por conta daquilo que eu já falei aqui antes. Né? E, inclusive, foram uma das poucas pessoas que subiu em palanque adversário e dirigiu indiretas à minha campanha. Foi uma das poucas pessoas que esteve num palanque adversário e que dirigiu a minha candidatura desmerecimentos, né? Eu fiquei muito chateado primeiro porque apoiei Charles como candidato a deputado federal. Eu fui pedir voto para Charles. Eu fui na comunidade do Rancho das Mães, eu lembro, me recordo, eu fui na comunidade do Rancho das Mães, discursei pedindo voto. O pessoal quase não me conhecia, mas eu estava ali pedindo voto. Encontrei com Charles aqui em Guanabi, em algumas ocasiões. Encontrei com Charles em Brasília, a gente discutiu. E gostaria muito que um dia Charles explicasse à população de Palmas de Monte Alto porque o discurso dele mudou da água para o vinho. Por quê? É o mesmo quesito de Bolsonaro. Tem que ter uma lógica o discurso político. Você tem que pensar muito bem no que você está falando, porque isso causou hoje, entre eu e Charles, hoje, os próprios eleitores. Eu chegava na zona rural, Marcelo, eu chegava nas casas, eu nem tocava no assunto, porque minha preocupação realmente é política local, é Palmas de Monte Alto. Apesar de eu discutir aqui a política nacional, falar do Estado, se você me chamar, vamos discutir a política de Guanabi, vamos discutir a política de Guanabi, vamos falar vamos. Agora, minha preocupação realmente é a política de Palmas de Monte Alto, é a população de Palmas de Monte Alto, são as pessoas de Palmas de Monte Alto. E as pessoas me perguntavam assim, mas João, o que foi que aconteceu? Eu achei que Charles ia te apoiar, porque Charles falou na rádio que queria renovação, queria transformação em Palmas de Monte Alto, queria uma mudança, queria sangue novo, e foi lá e correu, pulou no colo do prefeito de Palmas de Monte Alto, né? Então, eu, por esse motivo, não mando um alô para Charles. E assim, é muita tristeza. Como eu falei, Jailma é uma pessoa sensacional.
sensacional. Olha, não sei se você tem um... Você conversa com uma Jailma? Muito pouco conheço. Mas assim, uma pessoa... É fenomenal. Jailma é super gente boa. Mas, infelizmente, o Charles pisou na bola aí, em Palmas de Monte Alto. Pisou na bola com a base que elegeu ele, que deu votos para ele em Palmas de Monte Alto. Porque falar uma coisa... Se eu falar uma coisa, eu acredito, Marcelo. Eu falo o que eu acredito. Eu não sou aqui para ficar falando bonitinho. Por exemplo, eu poderia chegar hoje aqui porque eu sei que o apoio ao ex-presidente Lula é enorme na nossa região. Eu poderia aqui, por conveniência, chegar assim, não, eu mando alô para Lula porque eu gosto de Lula. E ser falso com os ouvintes, ser falso comigo mesmo. Mas não, eu tenho um compromisso com a verdade. Aos meus eleitores, aos companheiros do PSB. Então, assim, não mando. E eu fico triste, porque considerando que Fernando hoje está com 67, vai fazer 68 anos, Rubens tem 61 anos de idade, considerando a idade deles, eu já estou com 27. Os próximos 40 anos da política montealtense eu estarei presente. Então, assim, é uma questão geracional. Você hoje... caçar briga faltar com a palavra com um político muito jovem hoje é preparar para enfrentar um desafeto na política por muito tempo. E espero pelos próximos 40 anos da política de Palmas de Monte Alto. Muito bem, minha gente, 11h38, eu conversei aqui com João Pedro. Faltando 22 minutos para o meio-dia, João, finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer demais a você por ter vindo, ter aceitado o meu convite, vir aqui. Há muito tempo eu queria esse momento, né? Mas a gente não conseguia agenda. Mas aprove a Deus que fosse hoje esse encontro. Muito obrigado, João, pela participação aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz. Me falavam assim, João fala muito bem, João fala bem. E eu vejo realmente que você fala muito bem. É um cara, é uma promessa realmente. Eu anunciei aqui que era uma jovem promessa que surgia. Por ouvir falar de você. A gente tem amigos em comum e eles sempre falavam isso para mim. Mas, João, todo mundo que tem promessa passa por dificuldades, né? Eu conheço muito bem a história do rei Davi. O rei Davi era um menino, tinha 17 anos de idade. Baixinho, ruivinho. E ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Quando Deus olhou do céu e disse assim, vou escolher esse menino para fazer algo grandioso para a obra, para o povo eleito de Deus, né? E diz ao profeta assim, vai lá na casa do pai dele, que chamava Jessé. Entre os filhos de Jessé, tem um menino que eu quero ungir a rei de Israel. E ninguém acreditava em Davi. Todo mundo achava que Davi era uma piada. Quando o profeta se apresenta, ele diz assim, Jessé, eu vou almoçar na tua casa hoje. Jessé faz um banquete, prepara ali, todos sentam ali, mas Davi ninguém chamou. Ninguém lembrou que Davi estava lá. E todos vão passando, sabe? E tem um momento que tem um irmão de Davi chamado Eliabe. A história diz que no coração do profeta, ele imaginou, é esse. Aí Deus vem no ouvido dele e disse, não olhe para a aparência não. Eu não olho para a aparência, eu estou vendo o coração. E foram passando os filhos e terminou, não tinha mais ninguém. O profeta diz assim, uai, cadê? Acabou? Aí disse, não, tem um que está ali ainda. Chama lá o Davizinho. Aí veio o menino Davi. Quando chegou, Deus disse, é esse. E o profeta deitou o azeite sobre a cabeça dele. E foi, segundo a história bíblica e política, o maior herói da história. Davi enfrentou batalhas, liderou exércitos, teve estratégias políticas que poucos homens tiveram. Mas, da promessa até o reinado, muito tempo se passou, João. Muito tempo. E quando Davi passava na rua, as pessoas ficavam falando assim, ó lá, você tem promessa de rei aí. Ficavam gostando da cara dele, sabe? Ei, menino, cadê a sua promessa de rei, menino? Que nada, precisa de ser besta, menino, vai procurar o que fazer. Trazendo para os dias atuais, sabe? As pessoas falavam isso para ele. Mas Davi perseverava.
Ele foi persistente, disse, não, eu tenho uma palavra, eu tenho um objetivo na minha vida e eu vou continuar nisso aqui, eu não vou parar disso. Por que eu estou dizendo isso aqui, João, usando a história bíblica aqui, longe de nós sermos Davi? Sim, sim. Porque tem pessoas que conhecem a nossa história que a gente não conhece. Eu trouxe você aqui também para te honrar nesse dia, para marcar esse dia aqui na tua vida. E a nossa produção convidou algumas pessoas para participarem desse momento, tá? Enquanto você falava, eu ficava preocupadíssimo por hora, porque tem essa gente para participar ainda. E você só vai ouvir, tá? Certo. Tá comigo aqui prontinho para falar o seu amigo, advogado, Gustavo. Dr. Gustavo Montalvão. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Alvorada. Bom dia, amigo. Aqui quem fala é Gustavo Montalvão, um amigo de João. Eu sei. Eu conheci esse Cabra da Peste aí, Marcelo, em 2017, através do movimento Pensar Diferente, né? Que era ali os primeiros passos para o lançamento de um nome novo para Palmas de Monte Alto, né? E me encaixei mesmo de corpo e alma naquele projeto e começamos a fazer reuniões. As primeiras reuniões eram 5 pessoas, depois foi passando o tempo, a ideia se expandiu, foram aumentando para 20 pessoas, 30 pessoas. Tivemos reuniões antes da pandemia de 50 pessoas até. E eu me interesso muito pela política de Monte Alto, pela mudança, porque eu tenho amigos de infância lá, gosto muito de lá. Meu pai é feirante lá. Então, eu faço parte mesmo da história de Palmas de Monte Alto, né? Desde as primeiras conversas com o João, as nossas ideias assim se bateram, né? Era uma renovação para Palmas de Monte Alto, sem perseguições, uma forma de unir o povo, né, de Palmas de Monte Alto, sem aquela briga pessoal, onde os políticos, eles tomam o município como se fossem deles, né. Então as coisas para João foram crescendo. Conseguimos um partido grande, PSD, e sem sombra de dúvida, João, que você fez história em Palmas de Monte Alto. Enfrentou 2 adversários fortes com uma história política, conseguiu uma votação expressiva de quase 3 mil votos, que é importante, sem dinheiro, sem financiamento de empresários, sem comprar votos, só com a garra e com a coragem mesmo. Você está de parabéns. Então, João, esse foi o primeiro passo dado para a mudança, né? Você já é um vencedor. Sei que você não vai parar por aqui e a mudança é logo ali. Pretendo estar ao seu lado, João. Saiba que você pode contar com seu amigo aqui sempre. Só com a política que podemos mudar para melhor a nossa geração. Mas com políticos bons, porque políticos bons que combatem políticos ruins. Eu sempre falo isso. E ainda bem que Palmas de Monte Alto tem uma futura esperança em você. Um abraço, segue firme na luta. Pronto, doutor Gustavo Montalvão. Rapidinho, um comentário sobre a importância de Gustavo na tua vida, João. Rapidinho, um minutinho você tem. Obrigado demais, Gustavo. Gustavo foi assim, Gustavo foi uma das boas pessoas que eu conheci por causa da política. Eu me aproximei de Gustavo por causa da política e as ideias bateram na primeira conversa. E lá pra cá, ele apresentou também o William, que tá aqui no estúdio também. E foi fazendo uma rede de pessoas e o Gustavo sempre presente, apesar de estar aqui em Guanambi, né, morar aqui, morar em Mutança, ele sempre vai em Monte Alto e que reúne, fala e tá à disposição e quer o projeto e me liga, pergunta como é que tá as coisas. Então assim, é uma pessoa que ficou muito presente comigo na campanha. Família, o que representa pra você? É tudo, é a base da gente, né? Tia Vânia, você conhece? Meu Deus do céu. Tia Vânia. Quem é tia Vânia, João? Tia Vânia. Deixa ela falar. Bom dia, tia. Tia Vânia, sou até suspeita para falar de você, pois sempre estive de seu lado, te apoiando em tudo. E sempre vou apoiar você, como apoio meus filhos, assim como admiro
nosso amigo Igor, pois vocês mostraram aos montealtenses uma nova política. Pode contar comigo sempre. Ó, a tia Vânia tá com você. Isso é pra acabar comigo aqui no programa. Olha, vem todo sério, uma postura séria, o pessoal... Você não usa maquiagem, você não é igual a Juliette, né? Você pode passar a mão no rosto, agora não. esculhamba tudo. E assim, tia Vânia, ela... Da família, foi uma das primeiras a comprar briga. A primeira reunião do Movimento Pensar Diferente foi feita na casa dela. A gente fez um picado de arroz. Ela mora em Monte Alto. Mora em Monte Alto. A gente fez lá. Quando o pessoal da família, a maioria, hoje aceita, mas é contra eu estar na política, né? Porque tem essa visão de que política é uma coisa ruim, né? Para a pessoa que está na política é um desgaste muito grande, é uma... Acaba sendo uma exposição muito grande e a Isso. família acaba entrando também, né, João? Isso, então assim, tia Vânia sempre teve desde o início apoiando o movimento, é uma das primeiras pessoas que acreditou e foi pra Cima mesmo. Pra cima mesmo. E aí ela comentou de Igor, né, que não posso deixar de não comentar, Marcelo. Igor é meu amigo, meu melhor amigo há 17 anos, né? Mais da metade. Cresceram juntos praticamente, né? Praticamente a gente cresceu junto. Então assim, é o presidente do partido, eu brinco que é meu chefe, né? Igor, meu chefe. E a quem devo muito, muito mesmo. Igor coordenou a campanha, é o presidente do partido, é meu melhor amigo há 17 anos. E é uma pessoa que eu conto pra tudo. Pra tudo. Na hora que necessita, chama Igor. Mas tem mais pessoas pra falar aqui. Tem. Tem? Não sei. Eu tô te perguntando. Não sei. Você tá falando que tem. Tia Virgínia tá aqui também pra falar com você. Sua tia De querida. Santo Amaro. Santo Amaro, Tá purificação. lá no Recôncavo, é? Isso. Minha família paterna é do Recôncavo. Bom dia, tia. Bom dia. Falar de Peu é muito fácil. Desde Peu. pequeno, sempre tivemos uma ligação assim muito forte. Ele sempre foi muito curioso. Quando ele se interessava por algo, ele ia a fundo, dava tudo de si. Fosse nas questões religiosas, nas questões da escola, na política. Ele sempre estava à frente, assim, tomando as decisões. Muito inteligente. Aprendeu muita coisa sozinho. Quando entrou na faculdade, ele veio morar comigo. Ele era muito tranquilo. É muito tranquilo ter ele dentro de casa. Porque além de termos uma afinidade muito grande, ele era muito espirituoso. Ele passava a maior parte do tempo estudando. Acordava muito cedo, ainda de madrugada, para ir para a faculdade. Muitas vezes chegava à noite. Então, assim, desde muito pequeno, quando ele vinha passar as férias com seus pais, e aqui em Santo Amaro, ele já sabia que queria ser arquiteto. É um menino que eu admiro muito, respeito muito. Ele sempre foi muito disciplinado, obstinado e muito engajado. Então, assim, eu sinto muita falta dele, muita saudade. Ele sabe que pode contar comigo. Para o que ele precisar, eu estarei sempre pronta aqui para ajudar, o que for preciso. Um beijo de sua tia. Te ama muito e que sente muita saudade das nossas risadas aqui, das nossas farras. Um beijo, fique com Deus, boa sorte, que Deus te proteja. Irmã do seu pai. Isso, agora passar a pandemia eu tenho que ir em Santo Amaro. Tem que ir lá. Marcelo, rapidinho, o período de faculdade foi um período muito difícil pra mim. Eu morava em Santo Amaro e fazia faculdade em Lauro de Freitas. Eu acordava 4h20 da manhã todos os dias pra ir pra faculdade. Às vezes chegava em casa 10 da noite. Eu passei 5 anos nessa vida, passava praticamente só pra formar. E tia Virgínia me deu muito apoio, foi uma das pessoas que ficou ao meu lado durante esses 5 anos. E como ela falou, eu não via o sol em Santo Amaro. Eu saía de madrugada quando era escuro e voltava em Santo Amaro à noite quando já era escuro. Eu praticamente só via a lua em Santo Amaro. O céu de Santo Amaro, como tem aquela música que Caetano canta, né? Muito bem, João. Faltando 9 minutos para o meio-dia. Eu não vou nem anunciar, vê se você conhece essa voz aqui. Olha só, bom dia. Bom dia. Quem é? Falar de João Pedro é fácil. Um jovem que sempre correu atrás de seus objetivos, saiu de Palmas de Monte Alto muito cedo para estudar e passou muitos perrengues nesse período fora.
Mas uma das coisas que João Pedro sempre me falava era em voltar para a sua amada Palmas e fazer com que a sua cidade cresça e que seus conterrâneos tenham outra fonte de renda que não seja só a tão calejada prefeitura, que é basicamente a única fonte de renda da população. Mas, pois bem, João Pedro sempre traçou objetivos políticos durante toda a sua adolescência. E com fé em Deus, e como sei da sua capacidade, ele irá realizar todos os seus sonhos e fazer de uma Palmas de Monte Alto melhor para todos. Ih, rapaz. Tenha um bom dia e um abraço. Esse é o teu irmão, César. Meu irmão, eu tenho, além de Cezinho, eu tenho mais outros 2 irmãos. Mas César é o único irmão de pai e mãe, é o mais próximo, a gente cresceu junto, né? Hoje, por conta da vida, ele mora em Conquista, eu moro em Palmas de Monte Alto, só que assim, a gente é aquele irmão que a gente não conversa diariamente, mas a gente sabe que na hora que precisa, Tá junto. e pode contar, entendeu? João, segura o coração aí, tá? Poxa, Tá aqui. eu não sabia que vocês iam fazer isso comigo. Assim. Tá aqui conosco. Ela também que tem importância muito grande na tua vida e veio para falar no nosso programa. Sua avó tá aqui no programa e a gente vai ouvir o que tem essa importante mulher para falar na tua homenagem aqui à avó Jaci. Bom dia, avó. Bom dia, meu pequeno e grande João. Como te admiro. Desde cedo dizia, quando eu crescer, serei arquiteto e prefeito de Palmas de Monte Alto. Seu primeiro sonho, você já realizou. O segundo está nas mãos de Deus e do tempo. Tudo acontecerá se for da vontade do nosso Pai Celeste. Eu, sua avó Jaci, acredito muito no seu potencial. Onde João Pedro chega é para ajudar, completar e aconselhar. Sua vida religiosa é um católico ativo, fervoroso. Não perdia antes da pandemia, uma missa dominical. Sua fé em Deus é inabalável. Falando em religião, foi coordenador do grupo da RCC em nossa cidade, papel que desempenhava com muito carinho e dedicação. Como avó, amo demais esse neto, que hoje é um grande companheiro em casa. Que Deus o abençoe e ilumine sempre seus passos, hoje e sempre, e abundantemente. Um beijo, meu João pequeno. Um beijo, João. Eu saí de lá hoje, ela não falou nada. Não falou nada, tá tudo combinado com a produção. Eu moro em Palmas de Monte Alto com minha avó, porque minha mãe foi morar em Conquista. Ela foi trabalhar em Conquista. E aí me deu a opção, ou vai comigo, ou vai morar em Palmas de Monte Alto. E fiquei em Palmas de Monte Alto, não queria ir embora de Monte Alto. Já tem anos que eu moro com vó. E assim, se tornou uma companheira, né? Porque, é uma mãe, na verdade, pra você, né, João? Há mais de 10 anos juntos já. O bom da tecnologia nos últimos dias é porque ela encurta a distância, mata a saudade, né? Proporciona a gente viver momentos como esse que a gente está vivendo. Sua mãe tá lá em Conquista, mas mandou um recado para você. Tá aqui. Bom dia. Bom dia, sou Joelise, tenho 2 filhos maravilhosos, João Pedro e Paulo César. E hoje estou aqui para falar de João Pedro. É com muito orgulho, pois ele é um exemplo de persistência e superação. João Pedro sempre foi tranquilo, amoroso, estudioso e desde cedo já sabia o que queria ser no futuro, pois em suas brincadeiras de infância com seu amigo Igor, já era sobre política, que eles brincavam e falavam o tempo todo. Os dois criavam cidades de papelão, tábuas, alvenarias e toda sucata que encontravam. Homenageavam os familiares com nomes de praças, escolas, hospitais e outras instituições.
e com uma máquina de datilografia redigiam os documentos necessários para as inaugurações. Os dois pesquisavam, estudavam e analisavam as leis municipais. Improvisavam palanques para a inauguração das obras e discursavam, e sempre foram aplaudidos e apoiados pelos familiares. Ele saiu para estudar arquitetura e urbanismo em Lauro de Freitas, mas sempre que podia voltava a Palmas de Monte Alto, pois ele tem a maior paixão por sua terra natal. Lançou um livro para entender o Monte Altense e se prepara para lançar a segunda edição. Haja palavras para descrever João. Por onde passa, deixa grandes amigos, sempre ouvindo os mais velhos contar grandes histórias. Quem se aproxima de João gosta dele. Com a pouca idade que tem, 26 anos de idade, ele carrega muito conhecimento. Eu sempre vejo e revejo as coisas que João cria e me orgulho muito. Ele é muito criativo e perfeccionista também. E ainda me surpreendo com tanta maturidade e conhecimento de causa. João Pedro, eu te amo. Conte sempre comigo para tudo, pois você é muito especial e veio ao mundo para fazer a diferença. Ô, João, queria que esse momento nosso ficasse marcado, amigo. Independente do que venha acontecer, se você vai se tornar ou não o rei de Israel, né? Na metáfora que eu coloquei aqui. Que Deus abençoe seu caminho. Amém. Eu fico muito feliz, eu vejo que realmente você tem boas ideias. Eu acho, sempre acreditei que a política vive realmente de renovação, né? Em muitos lugares, aqui em Guanambi, por exemplo, na hora de renovar, a gente está vivendo esse momento aí. E desejo muita sorte, amigo. Fiz essa homenagem aqui, pedi ao William, muito obrigado, ao próprio Dr. Montalvão, Gustavo, e a sua família que colaborou e que se manteve em silêncio para te homenagear. Que esse momento seja inesquecível. Tá gravado aí agora, não tem mais como você tirar, tá no Face da rádio, tá também lá, o pessoal olhando sua cara chorando. Mas eu espero, amigo, que você tenha recebido isso. Foi muito carinho, viu? Prazer enorme. Obrigado, João. Muito obrigado, Marcelo. Me pegar de surpresa mesmo aqui no programa. Eu fiquei o tempo todo, ele não tá sabendo, né? Porque se ele estiver sabendo, não tem graça. Não tá. Que bom, João. Aí acabou comigo, o pessoal briga comigo que geralmente, quando eu tô falando, eu me emocionei muito na convenção do partido, aí o pessoal fica brigando, não chora, fica chorando. Aí faz uma coisa dessa aqui, eu tentando ficar sério o tempo todo. Mas agora o pessoal entende, né? Sim, Quando fala sim. com a família, os amigos e fala a importância, todo mundo entende. Que Muito obrigado como mesmo, se Marcelo. emocionar. Obrigado mesmo pela oportunidade, ao Gustavo, ao William, sacana, descarado, sem vergonha, que aprontaram comigo uma dessa. Muito obrigado mesmo pelo espaço. É a primeira vez que eu estou aqui, gostei demais e espero que tenha outras eu oportunidades. vou te trazer mais vezes aqui. Pode, Sempre eu vou te convidar para vir no programa. Estarei sempre à disposição. Mas não apronte assim não, viu? Não apronte não. Mas você merece. Viu, amigo? Muito Boa obrigado, sorte. obrigado Obrigado aí ao mesmo. pessoal que está com você. Ao Agnel, a Milena. E a Milena. Muito obrigado, viu, minha gente? Tá certo. Eles estavam sabendo também? Não? Tava surpresa para vocês também? Não sabiam? Milena abriu a boca chorando aqui também. A Milena chorou. A Agnella é mais forte. Gente, muito obrigado. Boa sorte e até o próximo encontro. Muito meu obrigado, querido amigo. obrigado.